Uhum. Beleza. Boa noite, Natasha. Boa noite. Cadê os meninos? Cadê os meninos? Sumiram. Natasha, então veja bem. Nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão de todo o conteúdo que nós estudamos naquele período presencial e também nas aulas online que nós fizemos. Eu preparei aqui um resumo, até já mandei para vocês todos os slides daquela primeira parte onde nós falamos, naquela nossa aula magna, naquela nossa aula introdutória, o que faz um país crescer. E ali eu já fui falando com vocês muitas coisas que nós iremos estudar ainda mais à frente, mas são questões da atualidade que nós estamos vivenciando todo momento. É PIB, inflação, taxa de juros, aquela questão da agropecuária, do serviço, da indústria. Isso é mais questão da atualidade. Então, nós iremos fazer uma questão também sobre isso. Eu vou dividir a prova de vocês em 3 questões discursivas. A primeira questão discursiva será em cima dessa aula presencial que nós fizemos. O que faz um país crescer? A segunda questão, nós vamos falar sobre microeconomia, naquela parte onde nós falamos sobre fator de produção, sistema econômico, agentes econômicos, bens, bens substitutos, bens complementares, bens inferiores, bens normais. Eu vou falar sobre isso também para vocês, que vai ser a segunda questão. E uma terceira questão, que será sobre também a teoria microeconômica, porém falando sobre equilíbrio de mercado. Demanda, oferta e o equilíbrio de mercado. Então, serão 3 questões dos 3 tópicos principais que nós vimos até hoje. Perfeito? Então, na segunda-feira, às 9 horas da manhã, essa avaliação já estará com vocês nos nossos mecanismos aí de comunicação e a devolução, de acordo com a orientação da direção da FANS, vocês vão entregar para a gente no tempo hábil até a data prevista para entrega, dia 26, no horário determinado. Perfeito? Então, o que eu vou fazer aqui com você? Eu vou colocar os slides aqui na tela para que nós possamos já ir direcionando a nossa revisão. Quero te perguntar alguma coisa. Você tem alguma dúvida? Você quer fazer comigo algum questionamento? Você quer fazer alguma sugestão também dessa nossa aula? O que você sugere também, Natasha? Fique bem à vontade. Não, pode ser, à medida que você for falando, se surgir alguma dúvida, eu te pergunto. Pode E eu seguir. deixei para vocês, no nosso último encontro online, um exercício de 3 páginas, que é uma revisão ampla. 3 páginas, mas tudo questão de DOF, questão de marcar, para vocês estudarem, que o nosso conteúdo está todo ali. O que eu vou fazer para vocês também? Em separado, eu vou gravar amanhã, no máximo até sábado. Eu vou gravar um vídeo corrigindo este exercício. Ele tem aproximadamente umas 25 questões, certo? Então, eu vou gravar um vídeo corrigindo este exercício e você compartilha com os colegas. Tá ótimo? Então, vamos lá. Natasha, Oi? tá vendo aí a tela? Não, ainda não. Então, o que foi que eu fiz? Deixa eu ver só um minutinho. Ah, não, tá, peraí. Eu fiz errado aqui, Natasha. Agora vai dar certo. Agora já apareceu. Tá aparecendo? Deu certinho? Deu, agora deu certinho. Então, vamos lá. O que faz um país crescer? Lá nos nossos primeiros encontros, nós falamos que algumas situações dinamizam o crescimento dos países. E dentre elas, o que nós vamos focar muito aqui agora nessa nossa primeira aula, é em relação ao PIB, Produto Interno Bruto. O que faz um país crescer? É a produção. Vou lembrar que nós falamos sobre um quarteto, que o que faz que as coisas aconteçam dentro do país
é a produção. PIB significa produção. Então, quanto mais produção houver dentro de um país, olha que situação interessante e importante. Quando se produz mais, vai gerar mais emprego. Gerando mais emprego, vai gerar mais renda na economia. Quanto mais renda tiver circulando dentro de uma economia, de um sistema econômico, o consumo tende a aumentar. Aumentando o consumo, automaticamente nós teremos o aumento da produção dentro de um sistema econômico. Então, é a chamada PERC. PERC, P de produção, E de emprego, R de renda e C de consumo. Quando se aumenta a produção, aumenta o nível de emprego, que aumenta automaticamente a renda dentro de uma situação qualquer, numa economia, e que aumenta o consumo, que aumenta a produção. Esse é o chamado ciclo virtuoso da economia. Então, quando você tem este ciclo virtuoso operante e funcionando, nós teremos aí alguns indicadores econômicos que fazem com que, para efeito de análise, que demonstra que um país está indo bem. Nós temos aí a esperança de vida, taxa de analfabetismo, o IDH, isso tudo faz com que as coisas aconteçam. Então, mas não é o nosso foco do estudo estudar essa questão desses índices. Estamos falando simplesmente o que faz um país crescer. É a produção. Produção que gera emprego, emprego que gera renda e renda que gera consumo. Olha, pode ser uma boa pergunta para a nossa avaliação. Vocês explicarem o que significa a PERC e como ela dá certo para fazer o país crescer. Agora tem o seguinte, o que faz um país perder, né, o crescimento, ou entrar em depressão, entrar em recessão, é o contrário. Quando a produção cai, o nível de emprego cai, o nível da renda cai, o nível do consumo também cai e, consequentemente, cai a produção. Isso nós chamamos na economia de recessão econômica. E se o quadro for agravando cada vez mais, nós poderemos ter uma depressão econômica, que aconteceu lá nos Estados Unidos na década de 29, né, daquela famosa crash, da Bolsa de Nova York. Então, essa situação, quando tudo está caindo, é chamado de ciclo vicioso da economia. Então, vamos lá. Qual que é o motivo, qual que é o objetivo do PIB? Medir a atividade econômica e o nível de riqueza de uma região. Então, nós temos que os três pilares principais dessa questão de fazer um país crescer é a questão da agropecuária, da indústria e do serviço. Nós chamamos de setor primário, que é a agricultura, o setor secundário, que é a indústria, e o setor terciário, que é o serviço. Então, vamos pensar. A agricultura é onde ela fornece matéria-prima, onde ela fornece a plantação, os grãos, né, onde o Brasil comercializa com vários países do mundo. E nós temos aí também a indústria. Essa segunda atividade econômica, a indústria, ela significa o seguinte, a indústria de transformação. Ela vai pegar um produto, vai pegar a matéria-prima, desenvolver esse produto e colocar no mercado para vender. E, obviamente, quanto maior for o nível produtivo dentro de uma economia, ela vai gerar mais serviços para ser prestado à comunidade, à economia de um modo geral. Se nós temos no país um ótimo setor agropecuário, e temos no país um ótimo setor industrial que funciona, que gera emprego, que aumenta a produção, a produtividade, logicamente, o setor de serviços tende a crescer muito. Nós vivemos agora uma situação onde a economia dá para observar, né, uma queda acentuada aí do setor industrial no Brasil. Consequentemente, o que acontece? O setor serviços também cai, porque depende muito de ter uma indústria aí, crescente, uma indústria ativa, mesma coisa da agricultura. Ainda bem que no Brasil nós temos um setor agropecuário aí em franco crescimento, né? Assim, não tão quanto poderia ser, mas é um setor que está aí se mantendo e fazendo com que a economia cresça. Então, veja só, quanto mais se produz, mais se está consumindo, investindo e vendendo. E nós temos aí uma situação agora interessante,
Imagina se nós estivéssemos uma situação normal na economia brasileira, com a taxa de juros, a Selic, né, hoje ela passou para 2,25, a menor taxa de toda a história da nossa economia brasileira. E isso é interessante. Quanto menor a taxa de juros, melhor o nível de investimento nas organizações, nas pessoas, na agricultura. E aí você pode investir, o valor, o custo do dinheiro é menor. Só que a situação em que estamos vivendo, ela não corrobora tanto para essa situação acontecer. Mas se tudo der certo, daqui a pouco, quando essa pandemia passar, esse momento dramático passar, e o governo conseguir manter essa taxa de juros baixa, eu acho que ela veio para ficar, pode ser que ela aumente pouco, mas ela veio para ficar, a realidade econômica de investimento produtivo, tá? Investimento nas máquinas, nas empresas, nos processos, nas pessoas, daqui para frente será um grande direcionador do crescimento da economia brasileira. Acabou-se daqui para frente aquele investimento especulativo, né? Na bolsa de valores, nas aplicações financeiras. Mas vamos torcer para que essa taxa de juros ela não suba mais daqui para frente, para que as pessoas possam, daqui a pouco, quando passar essa pandemia, investir novamente e fazer o Brasil crescer como nós precisamos. E nós temos, né, aqui, só a nível de entendimento, quanto maior for o nível da renda per capita, a renda per capita quer dizer o seguinte, é a renda de cada indivíduo que está no país. Então, você pega o total do PIB e divide pela total da população, nós teremos a renda per capita. Portanto, quanto maior a renda per capita na taxa, quanto maior a renda per capita, melhor é aí a visibilidade internacional, melhor é o ambiente interno, as pessoas terão mais condições financeiras de sobrevivência, de se manterem e de aí comprarem o que às vezes o que é necessário para sobreviver. Como se calcula o PIB? Nós temos 3 métodos diferentes. Nós temos alguns métodos diferentes. Soma a riqueza que é produzida, soma tudo que é comprado e soma tudo que as pessoas recebem. Salários, juros, aluguéis, lucros. Então, o IBGE, tudo isso, Natasha, é estimativo. Né? A inflação é estimativa, os juros é estimativo, o PIB é estimativo, mas ele representa uma estimativa bem próxima da realidade para que as pessoas possam fazer análises. Analisar o quê? Analisar como a economia está se direcionando, analisar projeções de investimento, países, né, parceiros comerciais, também avaliam como o Brasil está, se o PIB está bem, se o PIB não está bem. Quanto maior o produto interno bruto, logicamente, nós temos uma visibilidade melhor no cenário internacional. O inverso, as pessoas ficam com o pé atrás, né? Para a gente vivenciar isso aí. Então, o que significa PIB alto? Renda alta, emprego alta, competitividade alta, e tudo faz a coisa movimentar. Então, se a economia cresce, mais dinheiro disponível, mais renda, mais consumo, as empresas tendem a crescer mais, vão contratar mais pessoas. Olha que quadro excelente também para vocês fazerem uma análise deste quadro, talvez, olha, na nossa questão. Pode acontecer de abrir novas empresas e abrindo novas empresas, aumenta o número de emprego. O Brasil, né, agora recentemente, nesse período curto da pandemia, quantas pessoas perderam seus empregos, quantas pessoas estão aí renegociando salários para manter o emprego que tem. E se nós temos uma situação de um ciclo virtuoso, é o que estamos vendo aí. Só que em economia, eu já falei com vocês, nós temos que pensar 2 lados. São 2 situações que nós temos que observar. A moeda, né? A moeda tem 2 lados. Quando você vê esse alto crescimento da economia brasileira, nós temos que ficar atentos em outras questões. Por exemplo, quando nós temos o ciclo virtuoso, aumenta-se a competitividade. A economia está em expansão,
as empresas se tornam mais competitivas, tanto internamente quanto externamente, e isso é muito bom. Os nossos produtos tendem a ter mais qualidade, e a gente consegue até comprar produtos no exterior para trabalhar aqui dentro com menor custo, com maior prazo, porque aí faz com que o Brasil tenha mais capacidade de honrar os compromissos. Porém, nós temos que pensar o seguinte: existe no nosso país, até hoje, este é um dragão, né? Está até a imagem de um dragão, em relação à questão da inflação. Quando um consumo dentro de uma sociedade, dentro de uma economia de mercado, ele está muito excessivo, quando o consumo é muito, a tendência é que os preços vão subir. Então, o ciclo virtuoso da economia ele é excelente. Porém, o governo, as autoridades competentes, autoridades econômicas, elas têm que ficar atentos, né? Por isso que o Copom, que é a reunião do Comitê de Política Monetária, fica sempre analisando como está o consumo, como está a inflação, como está a taxa de juros, como está o mercado externo, para que a situação econômica interna ela não perca o controle. Se nós tivermos um aumento inflacionário, pode ser que o Brasil perca tudo que tem construído, né, antes da pandemia, vou pensar assim, tudo que se construiu para o crescimento econômico. Essa pandemia é um momento atípico que o mundo está vivendo, mas daqui a pouco vai passar e tudo vai voltar à normalidade, se Deus quiser. Então, uma grande preocupação dos países é em relação à inflação. Se a inflação voltar, muita coisa pode atrapalhar. Aí, um dos remédios amargos para controlar o aumento de preço é aumentar os juros. E se aumenta os juros, atrapalha os investimentos produtivos. Porque aí vai aumentar taxa, vai aumentar o valor das parcelas, das prestações que as pessoas compram, os produtos ficam mais caros um pouco para as pessoas comprarem menos. Então, o que é bom lembrar? O que é o PIB alto? É quando a economia está bem. Muito emprego, muita produção, emprego, renda e consumo. O que é um PIB baixo? Quando tudo está ao contrário. Produção caindo, emprego caindo, renda caindo e consumo caindo. Tranquilo até aqui, Natasha? Dá um joinha para mim. Sua imagem congelou. A sua imagem... Ah, tá, beleza. Tá tranquilo? Tranquilo. Então, vamos lá. O que prejudica o crescimento brasileiro? Nós já falamos muito sobre isso, né? O Brasil, nós tivemos há pouco tempo, nós temos uma infraestrutura não muito boa, de estradas, rodovias, portos, aeroportos. Isso tudo atrapalha o PIB brasileiro, o crescimento. Instabilidade política. Olha só, nós estamos tendo uma instabilidade política no Brasil, né? Infelizmente, estamos aí, de um lado o executivo fala uma coisa, do outro o judiciário está falando outra coisa, e o poder legislativo, às vezes, fica naquela jogada. Essa instabilidade prejudica o nosso crescimento. Outra coisa que prejudica o crescimento brasileiro, já falamos, a inflação. Ei, Laís, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Beleza. Carga tributária, o Brasil tem uma alta carga tributária ainda, é altíssima, e isso, né, atrapalha a produtividade, atrapalha as empresas. O excesso de burocracia, nossa baixa escolaridade, os juros agora têm caído muito, está sendo bom os juros caírem, mas vamos ver daqui para frente como vai ser. Tomara que continue caindo ou se mantenha aí muito tempo para melhorar o nosso ambiente econômico. Então, essas são algumas questões que prejudicam o nosso crescimento. Travou aqui? Aí, só para vocês terem uma noção de como o Brasil, ao longo do tempo, tem oscilado aí no seu crescimento. Em épocas boas, tem um crescimento bacana, às vezes não tem um bom crescimento, oscila muito, né? Oscila, nós estamos vendo aqui, ó, desde 96, quando o nosso PIB era de 5,85%, já descontado a inflação, e nós vamos ver, está aparecendo mais aqui um exame do coração, um eletrocardiograma, nós não temos um crescimento, não temos um crescimento constante, aí, um crescimento
padronizado do PIB brasileiro. Sempre há um crescimento, depois no ano seguinte cai. Por quê? Por causa da nossa instabilidade, por causa do nosso contexto, da conjuntura econômica brasileira, que não favorece muito bem nós mantermos um padrão de crescimento. Sempre acontece alguma coisa diferente que atrapalha o nosso país. Por exemplo, em 2009, nós tivemos uma queda no PIB negativa. Por quê? Porque tivemos aqui em 2007, 2008, aquela crise nos Estados Unidos, né, da bolsa de valor, daquela bolsa, né, da bolha que estourou do setor imobiliário nos Estados Unidos, que afetou o mundo inteiro. Mas, na sequência, o Brasil conseguiu reverter a situação. Tivemos um crescimento de 7% ao ano e, na sequência, esta desaceleração intensa do PIB brasileiro. Então, por que o Brasil não consegue manter um PIB, um padrão de crescimento 3%, 2%, aí manter durante o ano inteiro? Estados Unidos mantém um crescimento de PIB em torno de 1,5%, 2,5%, mas é constante. Isso ajuda no crescimento. Brasil não. Nós estamos, isso aí acontece sempre muito conosco. Tem aqui só um demonstrativo para vocês, olha. Um demonstrativo do Brasil em 2018, né? Nós ficamos aí, em 2018, nós ficamos em 40º lugar no ranking, com 42 países. Então, vocês verem a evolução brasileira ao longo do tempo, como foi, né, crescimento negativo, aí, lá no final do governo Dilma, tivemos uma situação ruim também no crescimento. Então, o que afeta o PIB, às vezes? Também a questão política. A instabilidade política afeta, as bases econômicas afetam, inflação alta, juros altos afeta, crises internacionais também afeta. Por isso, nós temos que manter um padrão bem mais tranquilo, com políticas públicas eficientes, para que a gente consiga ter um padrão, um crescimento padronizado do PIB e mantermos um crescimento constante ao longo do tempo. E aqui, para vocês também só verem, a título de curiosidade, algumas projeções do FMI para o Brasil, isso até 2019. Então, vamos observar, né? Antes da pandemia, olha lá, o Brasil, eles estavam esperando, isso aqui foi em 2018, em janeiro de 2018. Então, para 2019, eles esperavam o Brasil crescer aproximadamente em torno de 2,1%. O mundo cresceu a 3,9%, a zona do euro 2%. Então, como é que eles fazem essas projeções? Analisando o PIB anterior e as ações políticas e econômicas que os países adotam ao longo do tempo. A China sempre manteve um crescimento muito bom, a Índia também sempre manteve um crescimento médio, padronizado, o que ajuda muito, né, a questão das diretrizes econômicas de um país. E aqui só para vocês verem, né, a questão da desaceleração das economias emergentes. O Brasil faz parte de uma delas. 2018, 2019, 2020, esse aqui é só título de análise para vocês só visualizarem como que são as projeções, o que o FMI projeta cada ano para o ano seguinte, para os próximos anos, das economias do mundo inteiro, principalmente as mais avançadas, as economias emergentes, os países que têm mais capilaridade econômica no cenário internacional, para efeito de análise da própria economia mundial. Crescimento econômico e estabilidade, ele exige, né, que as políticas macroeconômicas sejam bem administradas. Isso quer dizer o quê? Contas públicas ajustadas, não ter déficits constantes nas contas públicas. Vamos pensar aqui, as empresas, nós, pessoas físicas, se nós gastamos mais do que nós ganhamos, nós vamos ter um desequilíbrio nas contas. Mesma coisa é o setor público. Quanto mais as contas públicas estiverem desajustadas, desequilibradas, nós não vamos ter uma situação bacana. E o Brasil tem feito um trabalho muito, muito bom, estava vindo fazendo, antes da pandemia, um trabalho de controle das contas públicas, né, pelo governo brasileiro, e veio a pandemia e as coisas começaram a perder um pouco do controle, mas ainda existe uma certa preocupação em relação a isso. E quer dizer o seguinte, outra coisa para ajudar o país a crescer, inflação baixa.
hoje nós temos no Brasil uma inflação baixa. Também tendo em vista pelo baixo consumo que nós estamos aí tendo ultimamente. E a estabilidade política. E aí nós estamos, aí no Brasil hoje está pegando muito isso. Instabilidade. Nós não estamos com a estabilidade política. Como eu comentei com você aí no início. Setor judiciário, o ente judiciário, legislativo e executivo estão aí, né, conversando, às vezes se digladiando, e as coisas não acontecem naturalmente. Nós temos que manter a estabilidade política para que o crescimento econômico também seja estável. Isso. Aí, falando de economia, problemas econômicos fundamentais. Quais são os problemas econômicos fundamentais? É o que nós vamos falar agora em relação aos nossos próximos slides. Natasha, Laís, abra os seus áudios, por favor. Natasha? Laís? Natasha? Oi, tô aqui. Ah, tá. Vocês sumiram, é? Nada, eu tô. Deixa eu pôr minha câmera, ligar minha. Ah, tá dormindo, tá deitadinho. Tô deitada. Eu vou falei com a Natasha anteriormente, Laís, eu estou fazendo assim, um breve relato, uma revisão do que nós vimos lá na nossa aula presencial. Eu venho acompanhando, Paulo, pelas suas aulas gravadas, porque a minha internet em casa não estava boa, agora que eu troquei a minha internet. Não, Não ótimo, dá para beleza. acompanhar no Zoom a partir daqui. Tá. E seu cachorrinho tá joia? Tá, graças a Deus. Estão os três aqui, daqui a pouco começa a latir. Beleza, aqui em casa também, aqui em casa late bastante. Natasha e Laís, desse conteúdo, vocês querem perguntar alguma coisa? Ficou tranquilo? Pode abrir, Laís. Laís. Estou falando aqui com o pessoal. Aqui. Ah, tá. Vocês têm alguma dúvida? Eu posso passar para frente? Pode passar para frente? Tá. Natasha? Tá tranquilo. Beleza. Qualquer coisa, só chamar, tá? Tá bom. Então vamos lá. Essa aula também nós fizemos ela presencial. Então, eu vou só pegar aqui alguns pontos mais principais que é interessante vocês entenderem. Já entenderam, mas é para vocês, aí, só para relembrarem o que nós falamos. Por que estudar economia? Quando nós falamos já, eu antecipei, eu fiz uma introdução antecipada do nosso conteúdo. Então, por que é importante estudar economia? Então, eu tenho aqui, para analisar os problemas de natureza econômica. E quais são esses problemas? Então, nós temos vários problemas dentro da sociedade, principalmente das modernas. Globalização, pobreza, meio ambiente, desemprego, inflação, déficit público, alterações nas taxas de juros, como nós comentamos, aumento de impostos, carga tributária e a taxa de câmbio. Recentemente, ela passou de R$6. Nossa, olha que interessante. Puxa, nunca chegamos a um patamar desse tamanho. Por que a taxa de câmbio atrapalha ou ela ajuda? Porque nós temos que perceber o seguinte, o câmbio ele está diretamente ligado à questão da economia ou dos relacionamentos do comércio externo. Importação, exportação, e quanto maior a taxa de juros, aí vai prejudicar quem está comprando lá fora. Mas essa questão da taxa de câmbio, taxa de juros não, taxa de câmbio. Essa questão da taxa de câmbio, nós teremos mais à frente uma outra aula especificamente sobre isso. Então, veja só. A definição que eu gosto de trabalhar, a definição de economia, é esta aqui. Ó. Essa é uma definição que eu gosto muito de trabalhar com ela. Economia é uma ciência social. Por que é social? Paulo, a economia não é uma ciência exata? Não, a economia é mais uma ciência social humana. Por quê? Porque ela estuda como o indivíduo e a sociedade decidem utilizar recursos produtivos escassos na produção de bens e serviços, de modo a distribuí-los entre as várias pessoas
e grupos da sociedade, com a finalidade de satisfazer necessidades humanas. O que essa frase quer dizer para a gente? Olha, economia ela estuda o comportamento. Comportamento de quem? Dos consumidores. As pessoas, famílias enquanto consumidoras e as empresas também enquanto consumidoras e enquanto produtoras. Então, veja bem, um dos grandes problemas da economia é a escassez. O foco principal da economia é estudar a escassez. De quê? Dos recursos produtivos. Vocês vão imaginar, o mundo hoje tem aproximadamente 7 bilhões e meio de habitantes. Há muito tempo o mundo é assim só. A tendência é que a população vai aumentar. E os recursos tendem a diminuir. Ou seja, o minério um dia vai acabar, o petróleo um dia vai acabar. Ou seja, a água está escassa. Vamos perceber dessa forma. E se a população está aumentando, qual será a solução? E a economia busca fazer isso. Estudar esses recursos produtivos, que são escassos, para atender às necessidades das pessoas, né, como necessidade humana, e também às necessidades das empresas, que precisa de matéria-prima para fazer a produção dos seus produtos. Essa é uma definição básica que eu gosto muito da definição de economia. Vamos lá. A ciência que estuda a escassez, o uso dos recursos, estuda a forma pela qual a sociedade vai administrar tudo isso aí. Então, dentro da economia, nós temos dois fatores importantes. São dois segmentos. Às vezes, eles parecem distintos, mas se completam. Microeconomia e macroeconomia. O foco do nosso estudo é somente a microeconomia. Quando eu comentei com vocês em relação ao que faz um país crescer, eu estava falando de macroeconomia. Aí eu falei de um todo, falei de inflação, falei de mudança de taxa de câmbio, taxa de juros, nível de preço, renda, relações internacionais, comerciais. E quando eu falo de microeconomia, é o que nós estamos estudando. Eu vou partir o seguinte: como que os mercados funcionam? Como é a formação de preço dentro de um mercado microeconômico? Então, tem uma leve definição para vocês. A microeconomia é parte da teoria econômica, que estuda o comportamento das unidades individuais, ou seja, os consumidores, as indústrias e as empresas, e como elas se relacionam. E vocês vão lembrar, quando nós estudamos a questão do equilíbrio de mercado, estudamos demanda, estudamos oferta e o equilíbrio de mercado. No cenário o quê? Microeconômico. Como que o preço se forma ali dentro? Então, a economia tem essas duas divisões, tá? A microeconomia e a macroeconomia. E temos também, nós falamos aquele dia, o que significa política econômica? Qual é a importância da política econômica? As políticas econômicas, elas são importantes para influenciar as atividades econômicas, para manter o equilíbrio econômico. E nós temos 3 políticas econômicas, as mais principais, que são políticas monetárias, que está diretamente ligado ao Banco Central, emissão de dinheiro, aplicações, política de controle de quantidade financeira circulando, as políticas cambiais, que trabalham com as questões de relações comerciais internacionais, e as políticas fiscais, que tem tudo a ver com o que o governo arrecada e como ele gasta esse dinheiro. Então, não se esqueçam. Para que servem as políticas econômicas? Elas servem para influenciar a atividade econômica, para manter o equilíbrio e direcionar as metas de crescimento, de estabilidade econômica. Quais são as principais? Monetárias, que trabalha com a moeda. Cambial, que trabalha com a questão do comércio internacional, importação e exportação. E as fiscais, tem tudo a ver com a arrecadação e gastos do governo. Então, nós não vamos entrar muito nesta área especificamente de cada política, não, mas é para vocês entenderem que elas existem e são elas, tá? São elas que vão direcionar o crescimento de um país. Qualquer situação que der errado dentro da economia, vão ver quais políticas econômicas não estão sendo as adequadas.
E nós falamos também lá em relação à questão de bens econômicos. Vamos pensar aqui. Quanto mais nós comemos, às vezes, quanto mais nós temos, mais nós queremos. Comemos é foda, né? Quanto mais nós temos, mais nós queremos. O que é nesse sentido, Paulo? Nós necessitamos de muitas coisas. E as nossas necessidades, elas são ilimitadas. Sempre nós teremos necessidades diferentes. E nós temos que fazer o quê? Suprir as nossas necessidades. Tanto nós como as empresas. Por isso, vamos falar agora sobre bens econômicos. E o que são bens econômicos? Antes, vamos falar sobre para que serve, né? Para que tem a necessidade econômica? O que ela quer dizer? O que ela busca apresentar para a gente? Tornar a vida mais agradável. A evolução tecnológica, ela ajuda a aumentar a necessidade, né? Que toda hora, olha, puxa vida, você está aí no celular, você está no computador, você vai na rua e várias informações, aquela coisa toda, ela aumenta. Opa, eu preciso comprar, eu preciso ter aquilo. Essa é a questão, que muitas necessidades, elas não são, às vezes, um desejo que eu quero, que eu necessito, mas é algo que está de fora, que faz com que a gente tenha aquela sensação do desejo de ter. Então, vamos pensar o seguinte, a necessidade também, o padrão de vida determina várias necessidades, quem ganha menos, quem ganha mais, logicamente vai ter essas questões. Então, são situações que vocês podem ler depois que vai facilitar o entendimento, tá? Essa parte aqui, eu não vou entrar muito com vocês em detalhes, nós já comentamos sobre elas. Se vocês derem uma lida nesse tipo de necessidades, que é mais teoria, façam uma leitura desses tipos de necessidades, que vocês vão entender perfeitamente o que elas são. Nós vamos falar um pouco mais para frente das questões mais interessantes. Aliás, tudo é interessante, né? Mas fazer uma leitura daquele contexto fica mais fácil. O que são bens? Bens são o quê? Bens é tudo aquilo que satisfaz direta ou indiretamente as necessidades. Então, tudo que é bem é útil. Então, nós temos na nossa sociedade alguns tipos de bens. Bens livres e bens econômicos. Então, vamos pensar aqui só para nós entendermos. Tudo que tem preço é um bem econômico. O celular tem preço, é bem econômico. O relógio tem preço, é um bem econômico. O seu alimento tem preço, é bem econômico. Então, bem econômico, por que tem preço? Porque é escasso. E quanto mais escasso for um bem econômico, mais caro ele é. Quanto mais ele falta, mais caro é. O que são bens livres? Bens livres são aqueles que não têm preço. Paulo, mas o que é um bem livre? Vamos pensar assim, o ar é um bem livre, a água, né, até um pouco tempo atrás era um bem livre, hoje a água está escassa também. Então, bens livres são aqueles que têm muita quantidade e que são disponíveis sem custo nenhum para as pessoas. Na economia, nós falamos assim, bens de capital. O que são bens de capital? É outra vertente. Bens de capital são bens de produção. Eles não vão atender diretamente à nossa necessidade, mas eles são necessários para produzir aquilo que nós precisamos. Então, os bens de capital são as máquinas, os equipamentos, os galpões, onde se produz aquilo que nós vamos consumir. Os bens de consumo é o que está pronto para vender. Os bens intermediários são aqueles que vão sofrer transformação para ser vendido. Por exemplo, o aço. O aço é um bem intermediário. Para quem produz o aço, a siderúrgica lá que produz o aço, por exemplo, é o produto que ela vende, para ela é um bem final. Mas para uma outra empresa, vamos pensar assim, para montador de veículo que compra o aço, para ela, aquele aço é um bem intermediário. Ela vai derreter, vai transformar aquele aço em outro produto. Então, o bem intermediário é aquele que vai sofrer transformação para ser vendido. E o bem final é aquele que está pronto para ser vendido. Uma observação, muitas empresas, elas produzem um bem final. Para elas é final, eu vou dar o exemplo siderúrgico. O produto dela é um bem final. Mas para outras empresas, esse produto, que para uma é final, para ela é intermediário, que ela tem que pegar e transformar. Outro exemplo, cimento. A empresa produtora de cimento, para ela, o cimento é um bem final. Vai vender.
para os depósitos de construção, por exemplo. Mas o depósito de construção pega e vende ali para a obra, as empreiteiras. As empreiteiras precisam trabalhar o cimento para fazer a massa, para fazer as edificações. Como falei, né? Bens de capital são os bens que são utilizados para produzir os bens finais. Serviços. O que são serviços? São atividades que não têm objeto material, mas que fornecem, direto ou indiretamente, se destinam a satisfazer as necessidades. Geralmente, quando se fala em serviço ele é intangível. Nós temos, por exemplo, o serviço médico. O médico é um profissional, ele vai fazer uma cirurgia, ele vai utilizar os aparelhos, as ferramentas ali para fazer a cirurgia. Mas o serviço dele é diferente. Advogado, ele tem os livros para ler, que é o conteúdo que ele tem para fornecer. Mas o serviço, ou seja, ele presta um serviço, e isso aí é intangível. Então, sem criar objetos materiais, destinam-se diretamente ou indiretamente a satisfazer as necessidades humanas. Transporte, né? O transporte. Eu vou pegar uma mercadoria aqui em Ermida e levar para vocês aí em Cláudio. Tá. Eu vou ter o bem físico, que é o caminhão. Eu vou colocar a mercadoria lá dentro e levar para você. Mas o serviço em si, dessa entrega, ele é um bem intangível. Então, nós temos na economia o serviço, quando eu falei lá das 3 situações do PIB, que é a agricultura, as indústrias e os serviços. O serviço do bombeiro. O bombeiro utiliza as ferramentas, mas ele presta um serviço. O professor, ele tem o quadro, tem os equipamentos, o data show, mas ele presta um serviço de conhecimento. E nós falamos com vocês sobre recursos e fatores produtivos. Esses fatores produtivos, só para vocês entenderem o seguinte: qualquer economia que tenha excesso de recursos, ou que tenha em abundância recurso produtivo ou fator de produção, é uma coisa só. Quando eu falo com vocês recurso produtivo ou fator de produção, é a mesma coisa. Países que detêm maior poder de recurso produtivo, fator produtivo, têm abundância, são países mais ricos. Países que não têm fator produtivo são os países mais pobres. Vamos pensar bem, quais são os recursos produtivos que nós temos? A terra onde se planta, onde se constrói, trabalho, mão de obra. Aí quem tem mão de obra qualificada tem mais possibilidade, é mais competitivo. Capital aqui na economia, no recurso produtivo, fatores, não é dinheiro, é máquina e equipamento. Então, quem tem mais máquina e equipamento tem mais tecnologia. E quem tem mais tecnologia tem mais máquina e equipamento. Aí vem a questão da gestão, da capacidade empresarial. Portanto, meninas, nunca se esqueçam, países ricos são aqueles que detêm maior fatores produtivos, são mais competitivos, têm mais terra para plantar, a terra é boa para plantar, a mão de obra é mais capacitada, qualificada, as máquinas, a tecnologia são mais avançadas e a gestão de todos esses processos são mais direcionadas. Países que não têm, vamos pensar que os países africanos mais pobres, aqui na América do Sul, né, nós temos alguns países também nessa situação, quando não tem em abundância ou quando não tem em grande qualidade, são considerados países mais pobres. O Brasil é um país intermediário, somos chamados de emergentes, porque nós temos aí alguma situação que nos favorece. Quais são os agentes econômicos? Tá tranquilo? Beleza? Aqui tá tranquilo. Beleza. Eu só tô deixando no mudo por causa dos cachorros aqui. Não, eu entendo, mas é para fazer isso mesmo. É só porque eu tô falando muito, né? Depois eu falo muito. Quais são os tipos de agentes econômicos que nós temos? Nós temos aí o setor, os agentes econômicos, famílias, unidades familiares, consumidoras, e as empresas, unidades produtoras. Então, as famílias, eu, Paulo Paduano, Laís, Natasha, vocês, como pessoas, são consumidoras, mas também ofertam o seu
trabalho, o seu serviço. Olha aí, vocês prestam um serviço, você vende o seu serviço. E as empresas, elas compram a matéria-prima e vendem o produto para a gente consumir. E temos também o setor público, que é o agente econômico que regula, que fiscaliza, que deveria orientar, deveria proporcionar para todos nós um ambiente econômico mais saudável. Então, nós temos 3 tipos de agentes econômicos: famílias consumidoras, empresas produtoras e o setor público, o governo, né, o Estado, como órgão regulador de todo esse contexto. Tá bom? Eu acho que nós vimos só até aqui da nossa aula sobre economia. Eu fiz só o resumo, tá, meninas? Um resumo para vocês. Eu trouxe aqui para finalizar o seguinte. Imagina a situação nossa, nós temos uma situação onde nós temos no foco a empresa. E no entorno dela, nós temos várias situações, vários agentes, várias percepções que fazem com que as organizações funcionem, com que quem está, os stakeholders, né, quem faz parte desse processo, também funcione. O mercado de mão de obra, a concorrência, os consumidores, a comunidade de uma forma geral, a questão tecnológica, sindicatos hoje que perderam um pouco da força, o governo, os fornecedores e, em verde, que eu coloquei economia. Esse é um contexto que nós estamos vivenciando sempre. E sempre vai acontecer o seguinte: isso não está definido muito bem. O que eu quero dizer com isso? A todo instante, a economia brasileira ela se vê, em algum momento, de desequilíbrio estrutural, econômico, político, que afeta o quê? Afeta as empresas e afeta quem está aí ao seu entorno. Por exemplo, fornecedores. As empresas precisam dos fornecedores, os fornecedores precisam das empresas. Sindicato é que vai fazer o equilíbrio entre, aí, de repente, empresa, empregado, o governo, os consumidores. As empresas precisam deles e eles precisam das empresas. Mas até que ponto é importante que tudo esteja equilibrado? O que nós precisamos ter? Estabilidade política, estabilidade econômica para fazer a coisa funcionar como que tem que funcionar para nós, tá? Então, eu fecho aqui também agora, essa parte, deixa eu passar aqui um pouquinho, não precisa falar para vocês, não. Ótimo. Vamos abrir os áudios, por favor, de vocês. Oi. Isso. Laís. Natasha. Alguma dúvida? Oi. Pode perguntar alguma coisa para mim? Não. Não. Você pergunta, não. Esse ou não vai assim, todas, não tô brincando, tá? Olha. Tipo, o quê? Eu vou entrar de novo. Não entendi. Você não está com dúvida não, né? Não, tranquilo. Tá, Laís. Vamos ver aqui. Então. Também não. Tá. Então, tranquilo. Lembrando para vocês, eu vou gravar para vocês um vídeo corrigindo aquele exercício de fixação. E tudo que nós falamos aqui vai estar lá, tá? Eu acredito que aquelas aulas que nós fizemos sobre equilíbrio de mercado, demanda, oferta e o equilíbrio do mercado, nós trabalhamos ela em duas oportunidades. Eu não vou comentar com vocês, mas não. Ou vocês têm alguma dúvida em relação àquelas questões? Demanda, oferta, equilíbrio de mercado. Você chegou a assistir, Laís? Sim. Natasha também assistiu? Uhum, você participou aqui, né? Porque a gente já foi falado, né? Sim, nas outras aulas. Nós falamos anteriormente, depois revisamos novamente, cada tópico separadamente, fizemos exercícios delas. Então, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou gravar amanhã, talvez no máximo sábado, a correção desse exercício. Deu 3 páginas, aproximadamente 5 questões aproximadamente. E você passa lá para os colegas também, Natasha, Laís. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar para mim no meu WhatsApp. Eu gravo um áudio para vocês, ou gravo um vídeo rapidinho, onde eu estiver. Paulo, estou com dúvida, me explica tudo como é que funciona, aquela questão do equilíbrio.
quando tem mais demanda e menos oferta, o que acontece? Onde eu estiver ali, tendo disponibilidade, eu faço uma gravação, faço um áudio, mando para vocês aí o que vocês precisarem. O que eu quero é que vocês não fiquem com dúvidas em relação ao nosso conteúdo. Deixo a palavra livre com vocês agora. Se quiser perguntar alguma coisa, sugerir também algumas coisas, pode ficar à vontade que estamos aqui para ajudá-los. Eu não tenho nada para perguntar, Paulo. Eu entrei hoje realmente somente para ver essa revisão, para saber se eu estava entendendo somente pelos vídeos. Para mim tá ok. Ótimo, bacana. Natasha? Não, para mim também tá tranquilo. Às vezes, só se você quiser falar rapidinho, só para Laís, ela não ter que assistir de novo, só vocês falar das 3 questões, sabe? Ah, sim, perfeito. Como que vai ser? Tá. Laís, nós vamos fazer 3 questões discursivas da nossa avaliação. A primeira questão discursiva vai naquele primeiro conteúdo que eu passei. O que faz um país crescer. Então, ali tem alguns gráficos, eu até falei, tem alguns gráficos ali, alguns slides, que se você ler os slides, você vai entender perfeitamente. Eu posso até pegar um slide daquele e colar na prova para vocês e pedir para mim assim, comente esse slide. Porque ali está bem direcionado, vocês vão entender. Será uma questão. A segunda questão vai ser de acordo com essa teoria que falamos agora, da microeconomia. Fator de produção, bens, agentes econômicos, o que nós vimos agora, bens livres, bens econômicos, bens intermediários, bens finais. Outra questão vai ser essa. E a terceira questão vai ser do conteúdo que nós falamos bastante nas aulas anteriores, que é a teoria da demanda, da oferta, do equilíbrio de mercado. Então, são 3 questões dos 3 tópicos principais que nós vimos. Mas, assim, vai ser uma coisa bem tranquila. Eu vou deixar vocês bem à vontade, vocês terão acesso à prova na segunda, vai entregar na sexta-feira, e qualquer dúvida que tiverem, entrem em contato comigo. Posso não responder naquele momento, mas assim que eu ver ali, eu respondo para vocês. Então, serão 3 questões, cada uma dos tópicos que nós vimos. Nós vimos 3 conteúdos amplos, é muito conteúdo, eu reconheço, mas eu vou fazer para que vocês possam fazer uma coisa assim, fantástica, com chave de ouro, e fechar com 10, agora é 20, né? E fechar com 20. É 20. Fechar com 20. Vou ter o prazer de lançar lá para cada um 20. Certinho? Certo. Então, nós encerramos aqui agora o nosso encontro. E volto a dizer, estou sempre à disposição. Qualquer coisa é só me chamar. E mais uma vez, muito obrigado, Natasha. Obrigado, Laís, por estar aqui participando comigo. Eu tenho certeza do seguinte, vocês não perderam o tempo de estar em casa, poderia estar assistindo uma novela, assistindo um filme, mas nós estamos aqui. Infelizmente, estamos aqui nos vendo. Infelizmente, quer dizer o seguinte, no bom sentido, né? Poderíamos estar presentes ali na faculdade, conversando. Mas, agora vem a questão. Felizmente, nós temos esses recursos. A gente pode ver aí a carinha de vocês aí, matar a saudade. Graças a Deus. Bater um papinho, conversar. Fico muito feliz quanto a isso. Tá bom? Tá bom. Então, vou gravar. Boa noite, Obrigada, então. Paulo. Vou gravar, então, para vocês, até sábado, a correção desse exercício. Vou corrigir uma por uma e vou comentar com vocês, tá bom? Muito obrigado, meninas. Durma com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, até mais. Obrigada, Paulo. Tchau. Com Deus. Tchau, Laís. Deus também. Tchau. Tchau, tchau.